Bom dia, meus amigos da origem emocional dos sintomas. Hoje, como prometido, eu vou falar sobre o que é doença. Por que que algumas pessoas apresentam sintomas que são muito intensos e outras pessoas apresentam sintomas que não são tão intensos, né? Que muitas vezes passam até despercebido. E é isso que tem algumas dúvidas também sobre alguns terapeutas que trabalham assim, geralmente se fala que quando o paciente entra na fase de PCL-A, ele tende a ter sintomas. Só que às vezes tem paciente que não tem sintoma quando passa pela fase PCL-A. Por que que isso acontece? Vamos falar um pouquinho mais sobre essas questões para que possa ficar mais claro sobre esse processo. Agora nós estamos no meio à semana da origem emocional dos sintomas. Hoje sai o segundo vídeo da série da semana. Ontem eu fiz uma live com um resumo da semana e respondendo algumas perguntas que foram realizadas no canal do Telegram e também lá dentro da página do primeiro vídeo. Tiveram algumas perguntas e eu fui respondendo na live de ontem. Agora é mais para você entender então esse sentido do que foi considerado esse processo então de enfermidade. Hoje a gente sabe que enfermidade é aquele sintoma, aquela doença, aquela alteração que a pessoa tem, que ela vai às vezes ter um incômodo, seja por uma dor, um má funcionamento de algum órgão, ela apresenta tosses, alterações digestivas ou intestinais, alterações respiratórias, alterações de N possibilidades no nosso corpo. Mas por que que isso tende a acontecer? Então, em teoria, baseado no contexto das leis biológicas, se vê que quando um paciente está apresentando uma enfermidade, é porque ele está vivendo uma certa situação. O que que isso representa? É que quando nós temos uma doença, somente vai ter situações emocionais que causam as doenças, as alterações? Não, né? Nós não temos somente emoções para transferir para os nossos sintomas. Nós temos situações onde uma pessoa pode ter um trauma físico que pode, às vezes, gerar uma fragilidade em um órgão, ou pode ter uma cirurgia que pode trazer uma consequência para o mau funcionamento dos órgãos proximais. Por exemplo, se uma mulher faz uma cirurgia em útero, ela pode ter uma aderência que vai desencadear um mau funcionamento da parte intestinal. E isso vai dificultar com que o intestino funcione da normalidade que tem, porque o intestino tem um peristaltismo que precisa funcionar para que ocorra então a eliminação das fezes. Mas se o intestino não está funcionando normalmente, pode ter sim uma cicatriz baseada numa cirurgia que possa interferir naquele funcionamento. Ou nós podemos ter uma intoxicação, às vezes se nós passamos por uma situação de viver longo tempo nos intoxicando, comendo produtos que são não necessariamente agradáveis para o nosso corpo, ou se utilizamos de tóxicos diariamente, isso pode vir a desencadear uma disfunção no nosso corpo. Hoje se fala muito desse processo de produtos, às vezes de limpeza, que a gente inala frequentemente, ou produtos de higiene, que às vezes pode vir com substâncias, ou mesmo com relação a alguns metais pesados que nós acabamos utilizando de alguma maneira e pode gerar uma intoxicação a longo prazo. Então são possibilidades de disfunções que podem gerar doenças e enfermidades, ou contextos também emocionais. Então nós podemos ter situações emocionais que vêm a desencadear essas alterações. E para falar um pouco mais sobre isso, eu vou trazer a minha convidada que possa falar livremente aí sobre o assunto e explicar um pouquinho para vocês o que ela viu também na prática clínica dela sobre essas informações. Bom dia, Dani. Seja bem-vinda. Bom dia. A voz está linda. Depois nós vamos falar sobre isso. Então, Dani, eu falo que a Dani o que eu aprendi em 12 anos, a Dani faz em 2 anos. Então, qual turma você entrou da Origens, Dani? Você entrou na primeira turma ou na segunda? Na primeira. Na primeira turma. Eu Então já a te Dani já está. perseguia bem antes, né? Eu já te seguia, te perseguia bem antes, né? Fui me dando confiança e você já viu, né?
Então, 2 anos aí, né, que a gente está dentro do curso Origens, e mais um pouquinho ali desde o congresso também. Falo Isso. que a Dani consegue, claro que ela já teve vários conhecimentos antes, prévios, né, com relação, você já foi professora universitária, você já teve contextos, né, de buscas aí na tua vida que deram uma sustentação. A gente precisa às vezes daquela sustentação da base ali do terreno, né, para que depois a gente consiga colocar os pilares e o telhado da casa para dar essa sustentação. Sim. Mas a Dani consegue fazer um trabalho muito rápido com os pacientes dela, utilizando todos esses conhecimentos. E aí a gente pode pensar também, né, Dani, como foi para você entender a doença? Então, inicialmente, como você, professora universitária, o que você via que era a doença? Foi uma quebra de paradigma enorme. Vou trazer mais para cá para ver se o pessoal consegue escutar. Não, tá bom, tá bom. Tá bom? Ah, então tá bom. Aham. A gente segue aquele padrão da Organização Mundial da Saúde, né? Que a saúde é um estado completo de bem-estar, né? E etc. Só que não é bem assim. E a gente quando a gente está ensinando, né, na faculdade para o aluno, a gente se apega a esses pontos, né? Foi o que a gente aprendeu. A gente sempre aprende que algo vem de fora, nos atinge, né? E nos causa uma doença. É sempre o outro, uma situação, né? É um parasita, é, né, algo tóxico, como você já estava falando, alguém que me afeta muito, me causa um transtorno emocional e às vezes até mental, é alguma coisa hereditária, e a gente vai vendo ao longo da vida que não é assim. E todas essas inquietações foi o que me fez buscar algo que me fosse responder assim, preciso de ter algo que faça mais sentido, porque isso em algumas condições não faz, né? Uhum. Então, esse processo de busca por aonde está a grande questão da saúde, né? O que é realmente saúde, porque ela não é a ausência de doença, né? E hoje a gente pode ampliar mais esse tema, né? Vou só citar aqui para não abrir demais, mas tem as questões que são emocionais, são as questões que são coletivas, familiares, né? É impossível você imaginar, às vezes, que você tem um estado completo de bem-estar, né, e saúde, se a sua família não está bem, se as relações familiares são difíceis, e é o que a gente mais encontra, né? Pessoas adoecidas, não por um vírus, uma bactéria, um fungo, um parasita, não por uma condição hereditária, né? Mas por relações emocionais adoecidas. Então, em função disso tudo, né, em função dessa experiência de você não só estar ensinando como docente, mas também um bom docente ele tem que atender, né? Ele tem que ter essa experiência, essa pegada. Mas a vida, a própria vida, né? Eu trabalhei muito tempo em UTI, e lá, às vezes, a gente tem o risco de fixar a ideia que a doença realmente vem de fora, e ela não vem de fora, né? Até que eu fui me deparar com as 5 leis biológicas, né? Na verdade, foi um ex-aluno meu que começou a comentar sobre as 5 leis biológicas, né? Tenho muita gratidão também ao Maurício, que foi meu aluno, eu tenho muito respeito e carinho por ele, porque um tempo atrás ele falou, Dani, olha, envolve nisso, procura, né? Você vai ver que vai ser bacana. E aí eu comecei a puxar o fio da meada, né? Cheguei até o Ivan, virei praticamente a pulga do Ivan, e aí a gente começa a entender aonde que começa todos os contextos, né? Que o grande carro-chefe que a gente tem não são as condições externas, né? A sua condição socioeconômica não são necessariamente um patógeno, né? Mas é o que está dentro. É como você percebe a vida. Isso faz toda a diferença. Então, é muito pessoal, né, Ivan? É muito pessoal. E é aí,
né, a grande questão do que é percebido, e a percepção, ela é uma questão construída, né? Se for olhar o que é percepção, a minha percepção, como é que ela nasceu? Ela nasceu de coisas que eu já vivi, que eu experimentei, e que tem um caminhão de informação que é transgeracional. Isso faz com que eu consiga enxergar a vida de uma determinada forma. Fora as questões hormonais que também podem alterar as minhas percepções, né? Então, é com essa percepção que eu vou construir meu estado de saúde, né? E a gente pode comentar nesse contexto também que você fala, que por que cada pessoa às vezes tem sintomas diferentes, né? Porque dependendo da forma com que ela vê a vida, as crenças religiosas, as crenças culturais, as crenças sociais no ambiente que ela vive, que fica impregnado às vezes naquela pessoa toda a forma com que ela foi criada, né? E também o contexto que você falou do transgeracional, as heranças que são recebidas, que trazem referência que quando meu avô viveu uma situação de falência, quando minha avó viveu dificuldades no casamento, ela trouxe uma melhor maneira de se proteger daquela situação. Ela utilizou de uma forma, uma tentativa, pelo menos, de que aquele processo não continuasse e não causasse um grande dano para ela. E meu avô tentou, de alguma forma, trabalhar mais, se dedicou mais para conseguir guardar dinheiro para não sofrer. E todas essas questões, que às vezes depende da cultura, né? Então, se meu avô passou por guerra, se meu avó passou por isso, por aquilo, aquilo vai ser trazido não como algo ruim na nossa mente, né? na nossa epigenética, mas isso traz uma informação como uma tentativa da melhor maneira que eles usaram para se defender, para que eu agora possa me defender. Qual é o problema? Eu não estou vivendo a mesma situação, né? Eu não estou mais naquela guerra, eu não estou mais naquele perigo de fome, eu não estou mais naquela situação de abandono, talvez, que alguém viveu, mas o meu cérebro utiliza a melhor ferramenta. É o que o Hammer colocou na evolução das espécies, né? Então, quando ele fala da evolução da filogênese, ele fala que a melhor maneira que os animais utilizaram para se defender dos perigos, de se proteger, de achar soluções, e isso trouxe a função de cada um dos órgãos, né? Porque em algum momento nos animais se tornou necessário ter um estômago. Em algum momento nos animais se tornou necessário ter uma camada de pele de proteção ao meio externo. Em algum momento nos animais surgiu a necessidade de ter olhos, né? Seja o que seja, né? Então, em algum momento se tornou necessário alguns órgãos que tenham alguma certa função para a sobrevivência. E essa função é o que é trazido para nós para ser utilizada para a sobrevivência. Então a gente ouve, a gente vê, a gente sente cheiro para a sobrevivência. A gente tem uma pele de proteção para a sobrevivência. Então não é por acaso, é porque esse processo veio se formando como uma melhor maneira de se defender. E a mesma coisa que os nossos ancestrais. O que eles viveram traz para nós também como a melhor maneira de nos defender. É o que o Hammer chamou de programas biológicos de sobrevivência. Eu amplio um pouco mais, né? Não só do contexto filogênico, né? Da evolução das espécies, mas também do que os nossos ancestrais trouxeram, que também acaba sendo um programa de sobrevivência para eles, baseado nas situações que eles trouxeram, e também criou uma personalidade para nós, para evitar que eu sofra. Por que eu sou raivoso? Por que eu tenho uma situação de ser mais tímido? Por que eu nasci com uma personalidade mais introspectiva, ou mais expansiva, mais eufórico? Porque foi uma necessidade do clã para que houvesse uma proteção. Sim. E é bom lembrar que... Estou tentando lembrar o nome do autor aqui, não consigo. Que ele fala o seguinte: não há evolução sem memorização. Né? Os animais, desde que... Se a gente for pegar essa questão, né, de nós como evolução das espécies, né, evolução não no contexto religioso, né, mas na questão toda realmente da evolução das espécies, só sobreviveu, né, quem soube se adaptar. E para se adaptar a uma situação,
precisa de uma memorização de algo, porque senão tem que começar sempre do início, né? Então, os filos, né? Todas as sequências de espécies, de alguma forma, pegaram a memorização que veio hereditário ou de forma epigenética para eles estarem vivendo até hoje. E é isso que a gente traz, porque as pessoas acham que de repente, puf, nasceu o ser humano, né? E que a gente não carrega nada, a gente carrega tudo, né? E voltando à questão das nossas percepções, a percepção também foi. A minha percepção hoje, a sua percepção, ela é pautada pela memorização epigenética e genética de tudo que os nossos ancestrais viveram, né? Parece uma coisa de louco a gente falar, mas 7 gerações para trás ou mais, o que eles viveram interfere muito na forma como eu enxergo a vida, e isso vai alterar grandemente o meu estado de saúde, né? Eu uso na clínica, eu gosto de falar assim que numa mesma família que tem, por exemplo, tem 4 filhos numa mesma família, cada um tem uma memorização, né, diferente, porque são filhos diferentes. O primeiro filho nunca vai ser igual ao segundo, porque o ambiente familiar é diferente, aqueles pais estão preparados de forma diferente, então tudo muda, né? E a gente ainda continua pensando que não, minha família toda tem diabetes, então eu tenho que ter. Fala sério, né? Minha família toda tem determinados comportamentos, né? Eu não tenho que ter. Mas isso pode influenciar a forma como eu enxergo a vida. E é por isso que, por exemplo, uma situação de morte na família, cada filho vai sentir de uma forma diferente. Por quê? Porque é a forma que eu brinco. Cada pessoa vem com um copo meio cheio para determinadas situações de vida, né? Então, se eu vim com o meu copo meio cheio para situações de abandono e rejeição, o meu irmão pode ter vindo com o copo meio cheio, né? Porque ele recebeu, o que ele identificou, o que ele recebeu, foi mais situações de injustiça e contrariedade. Então, é muito diferente eu revivenciar hoje na minha vida situações que me remetem à rejeição, para mim, vai me tocar muito mais, vai interferir muito mais no meu organismo do que uma situação de injustiça. E a gente precisa ter muita habilidade, sensibilidade para a gente perceber essas nuances no paciente, né, no nosso cliente, que é mais certo falar, porque a gente precisa de tentar enxergar com os olhos deles, não com os nossos. Somos apenas facilitadores de um processo, né, Ivan? E aí entra nesse processo de que cada forma de eu lidar com a situação, como você falou, um lida mais, tem mais o padrão de abandono, ou tem mais o padrão de justiça, cada sensação ou percepção que tem afeta um órgão diferente. Por isso faz com que cada uma das pessoas tenha sintomas diferentes. Por mais que às vezes sejam irmãos univitelinos, por mais que sejam pessoas, irmãos ali próximos, né? Às vezes a percepção de cada um é diferente pela situação, ou a ação de cada um é diferente. Enquanto um às vezes pode ter mais facilidade em resolver aquele processo, outro pode ficar mais introspectivo e remoer mais aquele processo. Então, quanto mais eu permaneço na alteração, mais eu tendo a ter uma disfunção naquele órgão ou tecido referente àquela alteração. Então, por exemplo, se eu tenho um senso de abandono, eu vou ter provavelmente uma fragilidade maior na parte do canal coletor do rim, eu vou ter uma retenção de líquido. Se eu tenho um contexto de injustiça, eu vou ter uma propensão maior a ter uma fragilidade em vesícula, por exemplo. Então, eu tenho sintomas diferentes devido à ação que eu tenho perante a situação. Já diz Bruce Lipton, é o terreno que influencia, não é o contexto externo. Então, se o terreno, se eu estou ali remoendo uma situação de injustiça, o meu terreno, que é o órgão que está fragilizado, ele está propenso a entrar uma fragilidade. Ou eu estou mais propenso a viver novas situações de injustiça, né? Porque se eu estou ali com raiva, eu tenho mais propensão a qualquer coisinha que outra pessoa faça no trabalho, no trânsito, ou N lugares, me irritar mais facilmente.
Então acaba virando uma bola de neve, né? Aumentando o processo. E claro que essas heranças não são só negativas, né? Então, às vezes, o que se fala desse processo de que hoje em dia não fala que a criança parece que nasce já sabendo usar o celular? Né? Então é uma memorização que vem, de certa forma, no processo, e a criança já tem um pouco mais de facilidade. Ou a criança já vê o pai e a mãe agindo de alguma forma e já tem uma facilidade melhor em passar por esse processo. Agora, se a mãe é ansiosa, a tendência é que a criança também tenha um processo de ansiedade por essa situação de ambiente. Se a mãe e o pai são tímidos, ela tem uma tendência a entrar nesse mesmo padrão introspectivo relacionado ao que vem do pai e da mãe. Mas não só as coisas ruins, as coisas boas também. Então, por exemplo, eu atendi esses dias um menino que o pai e a mãe, o pai tem um processo de desvalorização, que ele tem que provar que ele é intelectualmente capaz, a mãe também processos de desvalorizações na vida dela, e essa criança nasce com um perfil intelectual muito profundo, muito aguçado. Claro que durante a vida, aquele processo ambiental de cobranças, porque a gente sabe se o pai e a mãe se autocobram, também cobram de quem está à volta. Então vem no processo de ter uma capacidade intelectual mais desenvolta do que outras pessoas. Então tende a ter uma capacidade, só que não venha frustrações com isso também. Então é interessante, às vezes a gente está no processo evolutivo de ter a minha capacidade intelectual, mas saber que se não deu certo, eu não consegui, que tudo bem também. Só que muitas vezes esse processo de cobranças vem com uma sensação de grande frustração se eu não consigo. E é natural não conseguir algumas coisas às vezes, né? A gente também erra, às vezes há críticas, ao bullying, né, que pode acontecer, e às vezes esse é o problema. É quando a gente não consegue contornar as situações porque aquele processo é grande demais. Ou como no processo de que eu tenho que ser capaz de cuidar dos outros e proteger, e se eu não consigo, eu me frustro. E não, a gente faz o melhor que pode, né? Então a gente dá o nosso melhor, só que nem sempre depende somente da gente, depende da outra pessoa fazer a parte dela. E quando a gente consegue entender, a gente evolui no processo, continua nesse processo evolutivo como ser humano e ao mesmo tempo consegue lidar melhor sem gravar essas fragilidades. E daí vem uma pergunta lá para mim ontem, por que se fala tanto nesses programas biológicos de sobrevivência, fala-se que eles são para nossa sobrevivência, mas por que eles podem causar morte? Será por quê, né? Por quê, Dani? O corpo ele tem uma inteligência nata, né? Então, ele vai tentar ininterruptamente entrar em equilíbrio. Mas a gente tem limite, né? E às vezes a resolução melhor é a finalização da vida, né? Não quer dizer que a gente, porque às vezes a gente, como terapeuta, a gente entra numa paranoia, né? Numa obsessão que eu tenho que curar. Eu não tenho que nada. Que a cura começa de dentro para fora e é exclusivamente responsabilidade do paciente. Ou melhor, vou corrigir sempre, cliente, né? Que o paciente fica parecendo que é passivo, né? E nós temos clientes, porque eles têm que assumir a corresponsabilidade, né? Então, a gente entra em programas especiais biológicos inteligentes, porque nosso corpo é absolutamente inteligente. A gente é que avacalha tomando tanto medicamento, se expondo a tantas situações, porque ele sempre teve essa habilidade, mas tem um limite, né? Quando eu tenho uma sobrecarga de situações que eu não consigo trocar o significado daquilo, que é o que a gente fala tanto de ressignificar, o que é isso? É você mudar sua visão daquilo, né? Às vezes não é fácil você mudar a visão daquilo porque você está num ambiente que ninguém consegue se desapegar de certas coisas. Mas isso não é desculpa para você ficar assim, como você falou. A gente precisa muito de entrar no estado de auto-perdão, né? De aceitação, de desapegar de uma série de mimimi que a gente carrega aí, transgeracional e etc. Não estou falando aqui de mimimi como de uma forma desrespeitosa, né? Por favor. Mas é só para exemplificar. Mas a gente tem um limite, né? E às vezes
a grande saída do corpo é finalizar, é encerrar esse processo de vida aqui, né? Porque já chegou no limite da pessoa. Não é possível. E é a grande dificuldade da gente aceitar isso, né? Então, muitas vezes a pessoa vai permanecer no estado de programação e reprogramação, né, corporal, que entra num estado de degeneração celular, né, de órgãos, uma degeneração às vezes mental, emocional, porque nesse processo, que a gente chama de doença, ela está se defendendo, né, Ivan? O corpo está procurando 100% das horas do dia sobreviver em função daquilo que ele percebeu como agressão. E a gente pode pensar em 3 contextos principais que podem levar a esse estado que você falou, né? Que é o primeiro, quando o trauma é grande demais, então é maior do que a minha capacidade de poder resolvê-lo. Então eu vejo um conflito como se totalmente desaba o meu mundo com relação àquela situação e eu não vejo mais sentido nenhum da minha vida. Então aquele desabamento total perante uma situação só, mas uma situação imensa, né? Que a massa do conflito é grande. Ou uma situação que eu permaneço... O copo veio cheio demais, né? Já vim carregado de coisas, né? Então, às vezes, uma criança mesmo, né? A gente pode pensar, uma criança que vem de um processo hereditário de muita informação conflitiva, de uma gestação já de grande impacto, a gente pode ver que, às vezes, pode vir a falecer cedo, pode ter uma situação logo cedo, baseado nesse impacto que vem do processo transgeracional, junto com alguma situação que é reativada, às vezes, na pequena infância, né? Ou uma situação onde que eu permaneço em hiperestresse por muito tempo, porque o corpo não foi preparado para permanecer em estresse, ele foi preparado para viver estresse momentâneos. E é isso que os programas especiais de sobrevivência dão a entender, que eles tentam buscar rapidamente uma forma de você solucionar o problema. Só que se eu permaneço muito tempo, há um desgaste, como a Dani falou. Então eu vou ter um desgaste tecidual, eu vou ter um desgaste corporal, eu vou ter um processo de definhamento, né, como você falou, que vai me levar a um problema. E a terceira possibilidade é eu ficar repetindo esse padrão muitas vezes, né? Porque eu saio do estresse, mas volto para o estresse, saio do estresse, mas volto para o estresse, e isso vai gerando uma massa conflitiva tão grande que pode gerar um risco à vida. Então, o programa biológico não é o problema, é como a gente lida com as situações do dia a dia. Se a gente entendesse que eu não preciso ficar vivendo o resto da vida com a mesma percepção, eu posso mudar, eu não preciso ser do contra a vida inteira, eu não preciso ser raivoso a vida inteira, eu não preciso guardar uma mágoa a vida inteira, eu não preciso ficar me culpando a vida inteira, mas se eu fico, eu tenho uma propensão a gerar lesões, gerar fragilidades e deixar esse terreno suscetível às alterações, né? Então, uma das perguntas que fizeram ontem, não sei se quer complementar alguma coisa sobre isso, antes de eu fazer a outra pergunta. Não, é que você estava falando aí, eu sempre dou uma pitada de humor, né? Porque a gente não pode entrar na síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, vai ficar. Porque você está dando uma informação para o seu corpo, permaneça doente, né? E essa parte da gente virar e se olhar no espelho e reconhecer essa parte da gente entrar para dentro da gente, ela é dolorida, ela é muito chatinha, né? Mas ela é necessária, porque senão você não faz a grande e maior contribuição para os seus programas biológicos, que é facilitar esse processo aí deles, né? Sim. Aí me veio uma outra pergunta antes da outra que eu vou fazer depois, né? Me vem na cabeça assim a dúvida das pessoas. Então, já que vocês trabalham com isso, vocês não ficam doentes, certo? Não, né, gente? Não, não é isso, não. Eu tô rindo porque eu cheguei a pensar isso, gente. É vergonhoso, mas... Bom, não é vergonhoso nada. Mas no início, quando eu comecei a estudar 5 leis biológicas, eu falava assim, nossa, então achei
né, a caixinha mágica. E não é assim, né? A nossa vida, o que é constante na nossa vida é justamente a mudança e não o equilíbrio, né? Por isso que já começa por aí o que joga por terra a definição de saúde da Organização Mundial. Não porque ela não seja válida, né? Houve, em 1940 e poucos, existia um outro tipo de vida. E alguém tem que começar. Obrigada, Lu, minha voz tá linda, né? Obrigada. Mas o que é constante na vida da gente são as intempéries, as mudanças, as surpresas, né? Então, é impossível, né, Ivan? É impossível. Eu vou adoecer como todo mundo vai adoecer. Tô aqui rouca, aí incho a pálpebra do lado de cá, e eu só vou contabilizando assim, tá, isso daqui eu preciso de olhar de novo. Porque o que é a doença, né? É uma oportunidade. É algo esfregando na nossa cara para falar, criatura, olha para isso, né? Você está seguindo a vida, mas você está esquecendo um rabinho para trás ali que precisa de ser resolvido, precisa ser olhado com respeito, com amorosidade, sem julgamento, né, Ivan? Porque o grande julgamento é esse que a gente faz. Olha, se você entende tanto assim, leis biológicas, estuda há 500 anos, essa carinha do Ivan é mentira. É porque tem 500 anos que ele estuda as leis biológicas, sabe tudo de cor. E ele é um homem íntegro, ele nem adoece. Né? Quer dizer, a gente vai adoecer. A grande questão é adoecer, né, significa os nossos programas biológicos estão ativos 100% das vezes. E a grande questão é a gente conseguir mudar o nosso olhar e ver o seguinte: o que eu preciso aprender com esse sintoma? Ele veio esfregar, já que eu não consegui olhar para ele de outra forma, ele vem esfregar o brinco assim, igual palha de aço esfregando na cara. Falei assim, querida, olha para isso. Você mexeu, mas aquilo ainda falta mais um pouquinho para você mudar o seu olhar, sair do vitimismo e tomar uma atitude mais ativa, proativa, e tentar olhar para o passado, olhar para alguma situação e trocar aquela informação. Não é fácil, né, Ivan? Mas a gente tenta todo dia. Não, e de vai forma essa alguma... pessoa plena, ele já ressignificou tudo a vida dele. Os detalhes principais são que a gente está sempre em mudanças, como a Dani falou, então é natural que a gente se estresse com alguma coisa no trabalho, se estresse com alguma coisa em casa, tem algum problema de família e sim, a gente passa por estresse. E passar por estresse ativa um programa biológico que na fase de estresse ou resolução pode causar um sintoma. Então, sim, a gente pode ter sintomas. Qual a diferença? A gente perde o medo do sintoma, porque a gente entende ele. E quando a gente começa a entender o porquê do sintoma estar ali, a gente fica mais relaxado e não fica sofrendo com ele. Então, eu tô com uma febre. Tá, entendi o que aconteceu ali, porque que eu relaxei e a febre começou a aparecer. Então eu não fico desesperado, agora vou morrer, vai ter alguma coisa. Então, quando a gente não entende, a gente fica no processo de medo do desconhecido. E o medo do desconhecido é que alguma coisa pior vai acontecer. Então eu já fico antecipando todas as possibilidades. Se é febre, eu posso estar com gripe, eu posso estar com coronavírus, que eu posso estar com isso, aquilo. E daí vira uma alucinação. Então, quando eu entendo, ou quando minhas filhas estão com um sintoma, ela está com tosse, tá, o que aconteceu, tá, eu converso com ela, aconteceu isso, aquilo, tá, já entendi, tá, converso com ela, explico o que aconteceu, no outro dia ela já não tem mais. Se ela está com febre, eu vou lá, converso, né? No outro dia ela já não tem mais. Então, isso evita com que fique muitos dias no conflito, porque às vezes eu posso ficar reativando essa situação, e eu não sei se você vê isso também, Dani, mas quando a gente é mais preciso no que aconteceu, é mais rápido o processo de correção do que aquela fase que você fala precisa ter tantos dias de fase PCLA, e às vezes a gente consegue ser um pouco mais rápido, quanto mais precisão tem naquele diagnóstico do que aconteceu. Então a gente
pode então trazer à tona essa informação e facilitar esse processo de correção. Mas se a gente fica com medo sobre o processo de sintoma, piora tudo, porque o medo atrapalha todo o funcionamento daquele reestruturação que o corpo estava tendo. E muitas vezes o sintoma vem na fase de reestruturação do corpo. Então, se a gente está tranquilo naquela fase, ele vai corrigindo naturalmente. Mas se a gente está tenso, a gente entra em simpático-tonia e atrapalha o processo de correção. Eu quero só pegar uma pontinha aqui, que eu estou vendo a Ana Rocha, que é uma pessoa queridíssima, está aí acompanhando, né? Ela está falando que aprende muito comigo. Na verdade, eu que aprendo muito com ela, né? Porque é uma pessoa que tem uma abertura, essa abertura que a gente vem falando, né? Esse desapego de olhar para si, compreender o processo, né? E ela tem me ensinado muito, porque ela não é da área da saúde. E a facilidade que a pessoa, quando ela está aberta a olhar para essas questões. E você tocou numa questão que é muito interessante. Porque sempre há essa briga, né? Não fala muito. Não dá informação, não coloque informação no paciente ou no cliente. Então, a gente realmente, como terapeuta, a gente tem que ter um discernimento, um olhar, a gente tem que estar em total estado de presença na hora do tratamento, para você olhar nos olhos, pegar na mão, sentir todos os sinais de simpaticotonia, que momento que ele está vivendo isso, por isso que a gente precisa estudar muito as 5 leis biológicas para a gente entender que cada tecido funciona de determinada forma, né? Tem aqueles que vão ter mais reação na fase ativa, aquele mais na fase PCL, e às vezes a gente não tem uma coisa só, a gente tem um conjunto de coisas, né, Ivan? É o que fica, às vezes, torna o trabalho da gente um pouco mais demorado, porque às vezes a gente tem que abrir a mente mesmo e ver que às vezes tem 4 tecidos acometidos ali por causa de uma situação conflitiva. Uma questão de percepção, abrir um leque para a pessoa atingir 2, 3 órgãos, ou o que acontece às vezes, Ivan, tem um órgão afetado, mas o foco de Ramme expandiu tanto que começa a cometer alguns que estão ao redor. E isso produz sintomas diferentes, que às vezes deixa a gente louca. Mas quando a informação faz sentido para a pessoa, e a gente sabendo colocar isso como uma forma delicada, né? Como uma possibilidade e não afirmar, porque não somos nós que temos que afirmar nada, aquilo vira a chave na cabeça da pessoa, né? A gente dá, eu acho que o mais importante é a gente dar a oportunidade para ele enxergar aonde começou. E o que eu vejo, não sei se você vê isso também, muitas vezes são situações transgeracionais ou na pequena infância, que a pessoa entra em minimax, então ela apaga a informação. Eu acho que é a parte mais desafiante, porque a informação está lá, o corpo na mente, ele mostra exatamente o que está acontecendo. Não é o que a pessoa fala para a gente, mas o que a gente percebe, o que o sintoma nos traz, mas ela não consegue, ela vai ficar, você vê que ela vai ficar um tempinho ali, né? Dá uma travadinha. Travadinha. Nada impede, né? Sim. E a gente pode... E com as perguntas certas é possível, então, mudar esse processo, né? Por isso que me perguntaram, como que a gente faz o paciente lembrar do que aconteceu? Com as perguntas certas, né? Porque, qual é o detalhe? Às vezes, o terapeuta tem um probleminha, que é não identificar o órgão preciso, o contexto preciso. Então, tá com problema no estômago, eu falo que, tá com dificuldade em resolver um problema. Tá, seja mais específico, né? Então, qual é a contrariedade indigesta que você está vivendo desde quando começou o sintoma? E é esse que é o detalhe secundário. Saber se o sintoma é de fase de estresse, ou saber se o sintoma é de fase PCL, você pode, então, fazer a pergunta coerente, correta, para tentar, então, buscar qual foi a situação que aconteceu. Só que se o terapeuta não toma conta sobre isso, e ele fala, você está com problema no problema de rinite.
Então, o que aconteceu quando começou a dar rinite que você começou a entrar no estresse? Eu estou errado, porque a rinite é fase pós-estresse, não no estresse. Daí o paciente não vai lembrar mesmo. Então, pode ser um erro do terapeuta na pergunta que está fazendo, né, para identificar. Daí o paciente pode não lembrar mesmo, né, porque não faz sentido para ele. Porque a rinite ela pode ter vindo de uma situação há 10 anos atrás, 20 anos atrás, e ali ela ter, de uma certa forma, entrado numa fase pós-conflitolítica. Então, se eu perguntar o que ele estava vivendo naquele momento, 20 anos atrás, não vai fazer nenhum sentido, né? Então, não bate as datas com relação ao que ele está vivendo. Então, por isso que é importante identificar essa situação. E sim, o paciente às vezes pode estar em mini esquizofrenia que pode bloquear e não lembrar. Só que daí eu posso fazer o quê? Dar possibilidades. Será que você não possa ter vivido alguma coisa assim? Será que alguma coisa dessa outra forma? Perante ao que é o contexto do sintoma dele. É por isso que no curso Origem ele dá várias possibilidades de origens para cada um dos órgãos, para dar possibilidade de você abordar aquele paciente para identificar o que ele possa ter vivido. E essas perguntas ajudam muito mais, então, para que ele possa, então, identificar aquela situação. Daí a gente vai tirando ele desse processo para que ele possa... Ou como era a tua vida lá naquele momento, ali que você estava tendo sintoma, o que você possa ter relaxado ou entrado em estresse. Então, esse diálogo é preciso para daí tirar tudo que está tampando o olho, né? Então, para ele poder lembrar aquelas situações. E tem pessoas que não querem falar para o terapeuta. Simplesmente porque ainda não se sente confiantes, porque ainda sente, às vezes, um pé atrás com aquele terapeuta. Então, não vai abrir o jogo com relação ao que está acontecendo, né? Então, isso pode acontecer também, né? E pode ter um contexto que talvez não seja o momento ainda de mexer naquela ferida. Então, que tal, às vezes, se você não lembra, vamos olhar para um outro órgão, então, que você está tendo sintomas. Então, vamos olhar para a tua dor em outro lugar primeiro. Daí você reflete um pouco, ou vai lá buscar com teus familiares, daí entre uma sessão e outra. Pergunta para tua mãe, teu pai, pergunta para tua tia, pergunta para alguém próximo, será que eles lembram alguma coisa do que aconteceu? Então, trabalhar esse processo talvez ajude a trazer à tona essa situação que está às vezes escondida. E é muito interessante que às vezes a gente fala, pergunta, olha, não aconteceu algo aí uns dias para trás, umas 2 semanas? Ah, não. A gente segue o atendimento, né, com as técnicas que a gente tem. E é interessante, porque depois a pessoa te liga, né, eu te mando a mensagem e fala assim, nossa, você sabe que minha ficha caiu? Que aconteceu uma situação lá em casa que aí eu fui lembrar, quer dizer, são os trilhos do conflito que tanto pode, né, desencadear de novo o programa, como ele pode entrar num processo, se ele estiver aberto para isso, é claro, de compreender. Então, às vezes, a gente, como você falou, nem sempre a gente tem que cutucar, né? A gente pode ir observando as reações da pessoa, porque a pessoa fica vermelha na sua frente, o olho enche de água, você está tocando ela, você sente a coração acelerar. Ela entendeu, às vezes não quer te falar, não pode falar, ou não está em condições de falar. Porém, aquilo de alguma forma vai tocar, né? E muitas vezes a gente está repetindo, que é uma coisa que você vai falar no curso, né? Então, para quem está nos assistindo aí, né? O Ivan vai estar em Belo Horizonte, né? Mês que vem, para dar esse curso maravilhoso para a gente, vai dar o comer profissional... bastante pão de queijo. Mas a importância da gente fazer essa parte fundamental, a base do que o Hammer fala. E, lógico, né? Desde que ele trouxe essa preciosidade para a gente também conseguiu agregar outras informações de outras correntes, né, que casam, porque as 5 leis biológicas, ela casa com tudo, né, porque para mim hoje ela é a base, até porque ela é a base da gente entender a fisiologia, a anatomia, né. Desde que seja com coerência, né, também, com né, coerência. Porque como você falou anteriormente, como você, professora universitária, não usava na prática, se tu não usa na prática aquela informação que você tem, você não tem coerência na informação. Então, por isso que tudo que a gente pode transmitir para os outros é o que a gente viveu na prática. Então,
Então, por isso que eu não me vejo não atendendo pacientes, né? Porque enquanto eu atendo, eu posso buscar as informações e exemplos de estudo de casos que realmente tiveram sucesso, para que cada um que está ouvindo possa ver, então, e utilizar na prática também. E assim, é interessante isso, desde que eu comecei a te seguir, né? Cada live que o Ivan fazia, às vezes eu usava muito assim, tava fazendo uma caminhada, fazendo alguma coisa em casa, tá com um fone de ouvido, tô escutando. Como a ficha cai. Porque muitas e inúmeras vezes, coisas que ele foi falando, eu falei assim, gente, eu não me dei conta que esse é talvez o contexto daquele cliente que eu atendi semana passada. Porque muitas vezes a ficha da gente não cai na hora, porque, como eu falei, a pessoa não vem com um DHS, né? Ele não vem com um programa, ele vem com vários, né? A gente está ali sentada na frente de uma história de vida, né? De uma pessoa, de uma história de vida. Então, como vai fazendo sentido? E outra coisa que a gente precisa muito de fazer, né? A gente precisa de conversar, a gente precisa de fazer trocas com colegas, né? Ninguém sabe de tudo. Então, a gente precisa trocar informação. Olha, atendi um caso assim, tal. Mesmo que você ache assim, é uma coisa normal, não tem nada. Na hora que você vai discutir e vai vendo, né, aquilo vai abrindo, é como se a gente ganhasse uma visão de 360 graus. Né? Eu fiquei pensando assim, gente, essa rouquidão agora e tal. Quer dizer, tem todo o conflito biológico, mas eu fui ver, eu estou fazendo um ciclo celular biológico memorizado. Eu estou revivenciando uma coisa que foi de anos e anos atrás. Então, se eu fosse num terapeuta, né, e ele não soubesse exatamente, eu pergunto assim, pô, mas o que aconteceu esses dias aí para trás? Eu falei, esses dias foram anos, né? E isso eu acho que o que é bacana é você estar podendo trazer para a gente esse olhar que é expandido das 5 leis biológicas, sem perder a coerência, sem perder a cerne, né? A origem emocional realmente dos sintomas. Vamos aproveitar, então, eu não respondi uma pergunta de ontem na live. Vou aproveitar você aqui para a gente trocar figurinha. Então, tem 10 minutos ainda antes de acabar a live aqui do Instagram. Então, a pergunta foi, tá acontecendo esse troço aí, esse coisinha aí do coronavírus. Como que as leis biológicas, a origem emocional dos sintomas, olha para isso? Então, vou começar dando uma pincelada aqui, Dani. Então, como nós falamos a todos, o contexto que a gente vive, o contexto de fragilidades que a gente tem, geram uma propensão, certo? Então, o terreno pode deixar uma fragilidade para alguns órgãos ou tecidos específicos. Toda pessoa que tem o contato, ela adquire o corona? Talvez não. Quantas pessoas ficaram doentes e às vezes quantas pessoas que elas rondavam ali naquele momento que não tiveram talvez a patologia. Vamos, 2 partes. Existe o contexto emocional, que a gente vai falar logo mais. Claro que existem outras possibilidades. Por que não? Né? A gente hoje sabe que é estudado em laboratório, muitas vezes as bactérias, os vírus, eles são processados, eles sofrem às vezes mutações por esses estudos, né? E quem sabe sim seja possível você ter então uma produção de algum conteúdo, talvez sem querer, talvez por querer, né? De alguma substância que pode sim ser lesiva a outras pessoas. Da mesma forma que é feito alimentos que às vezes não são bons e podem nos fazer mal, né? Da mesma forma podem ser produzidos micro-organismos que são mutáveis e podem nos fazer mal. A gente não pode fechar o olho para essa possibilidade. Porque pode também existir a possibilidade de não ser algo emocional, ser algo, sim,
de ser algo que seja expandido num campo onde haja sim uma infecção, onde haja sim uma proliferação de micro-organismos que podem ser nocivos ao ser humano. Tanto é que Hammer coloca no livro dele que uma pessoa, por exemplo, que não está habituada a uma determinada bactéria, não está habituada a determinados micro-organismos e vai para um outro país onde ele não está habituado àquele organismo, ele pode ter um mal-estar, ele pode ter uma alteração, uma patologia. Sim, porque o corpo dele não assimila aquele tipo de organismo, aquele tipo de micro-organismo, de bactéria e tudo mais. Então, sim, é possível ter essa outra possibilidade, né? Tanto se fala dessas possíveis situações quando há geralmente grandes epidemias, se fala de uma possibilidade nesse contexto, né? Mas existe também o contexto emocional que a gente pode olhar, que quando a gente vai observar nesse contexto inicial, a gente pode ter uma fragilidade então da pessoa que viveu um sentido relacionado a essas vias aéreas, que pode deixar uma propensão àquele micro-organismo a estar naquelas vias aéreas, mas porque o terreno daquelas vias aéreas está em alerta. Por quê? Nariz, ele remete muito uma sensação de algo não me cheira bem, ou pressentir um perigo, ou ter essa relação de um cheiro desagradável, né, com relação ao ambiente. Pulmão pode estar relacionado a uma ameaça no meu território, então eu sinto uma ameaça. Agora, isso inicia com uma pessoa, duas pessoas, três pessoas, ok? Pessoas vão para o hospital e agora se descobre que pode existir um novo vírus, uma nova bactéria. Aí se alastra essa informação. Qual é o problema de se alastrar essa informação? É que o medo. E eu falei que nariz é algo não me cheira bem, dentro do meu território que está numa ameaça que eu posso passar por um risco. Então, enquanto eu tenho essa disseminação na mídia de que o perigo está rondando, cuidado, cuidado, ó, tem perigo aí. Aí eu estou na fase de estresse, não estou? Né? Então eu permaneço nesse processo. Existe um acionamento geral da simpaticotonia, né? Porque o nosso maior território é o nosso corpo, né? Nossa família. Então, todo mundo entra, esse efeito nocebo, né? A mídia é ótima, mas tem um limite dela que causa, que desperta em nós um nível de estresse tão grande que a gente abre portas para uma sequência de coisas, né? Começa com um, com dois, e daí é uma população inteira. Né? Porque acredita-se naquilo. E lógico, eu vou ter sempre medo pelos meus filhos. Primeira coisa que a gente tem, nossa, mas e... Né? Porque se isso fosse uma coisa 100% só virótica, né? Ou que seja por qualquer outro organismo, não teria mais ninguém da área da saúde, porque imagina as pessoas que trabalham nos hospitais. Eu trabalhei anos, imagina, não teria ninguém mais trabalhando. E mesmo aqueles que não sabiam ainda que aquele vírus era um problema, né? E já estavam atendendo aquele paciente que estava com gripe, por exemplo, porque estava com sintomas de resfriado. Então aquelas pessoas atendiam, e não deve ser uma, duas ou três pessoas, tinha enfermeiras, tinha isso e aquilo atendendo aquelas pessoas e tinham propensão a estar contaminadas, mas não necessariamente passaram. É a mesma coisa do que a H1N1, não é? Naquela época, né, muitas pessoas tiveram o problema, mas muitas não tiveram o problema. Por mais que conviviam com pessoas, por mais que estavam junto com as outras pessoas. Mas a fragilidade naqueles órgãos dá uma maior propensão. Por isso que me vem à mente muito esse contexto de quando há epidemia, muitas vezes a via aérea que é a principal atingida. A maior parte das vezes. Porque representa, porque representa muito esse contexto de que há algo que não me cheira bem, existe uma ameaça no meu território, e pele tem um contexto assim, não me toque, porque vai me passar o vírus, vai me passar tal coisa. Então eu tenho que tomar cuidado com a pele, eu tenho que lavar a mão o tempo inteiro, eu tenho que me cuidar para esse contato não existir. E eu ter essa frustração com relação ao contato influencia diretamente a região da pele. Então essa percepção que eu fico numa fase de estresse, no medo durante essa vivência,
faz com que eu tenha uma propensão maior a gerar fragilidades naquele órgão ou tecido específico. E como o que está sendo vivido está diretamente relacionado àquele órgão ou tecido específico, eu tenho uma maior propensão, né? E isso me vem um pouco à tona, uma outra coisa que eu estava pensando também, assim, que o sintoma vem quando eu saio de estresse. Lá, quando começa, então, a proliferação desse vírus, todo esse processo, é quando as pessoas começam a ter uma esperança na mudança do ano chinês. Tá? Porque quando a gente pensa na mudança de ano, vida nova, tudo vai mudar agora, as coisas vão ser melhores, e cria uma esperança que acaba saindo talvez de um estresse prévio que aquelas pessoas estavam passando anteriormente, por N fatores. Às vezes eu não sei como é que é lá na China muito bem, porque eu não conheço muito bem, né? Eu falo que faz anos que eu desliguei a televisão de casa para não ficar ouvindo algumas coisas. Então criou um contexto de que talvez essas pessoas na China estavam vivendo sensações de ameaça, preocupações com situações que o pensamento de que o ano novo chinês está chegando, que o ano do rato, rato acho que é, né? Está vindo, e eu tenho uma esperança de que agora as coisas vão mudar, porque esse ano traz isso, traz aquilo, né? Na expressão simbólica da situação, e eu tenho uma esperança que tudo isso vai mudar, então começa a relaxar. E se a pessoa estava vivendo uma situação há muito tempo, nesse estresse, com relação a toda a autoridade lá da China, né? Todo o processo recriminatório que tem dos líderes chineses, às vezes ela tem uma esperança que as coisas podem mudar, ela pode então sair momentaneamente do estresse e por esse fase de tempo muito, muito grande de alerta com relação a tudo que estava acontecendo, desencadear sim um sintoma. Não sei se faz sentido para quem está ouvindo aí, dá um joinha aí, se faz sentido, então, essa situação. Então, Ivan, isso trata-se de um inconsciente coletivo? Sim, a gente pode considerar como isso, que muitas pessoas estão pensando ao mesmo tempo sobre o mesmo perigo, o mesmo transtorno, o mesmo problema, né? Ou tem uma grande contrariedade, às vezes pode ter uma situação, teve um tempo atrás uma situação numa cidade vizinha, onde houve uma morte trágica, digamos assim, né? E todas as pessoas ficaram desgostosas com aquilo, tiveram uma contrariedade muito grande com aquela situação, né? Por causa da forma com que a pessoa foi assassinada. Então a mídia o tempo inteiro falando daquilo, e aquelas pessoas raivosas com toda aquela situação. E isso gerou, depois de um tempo, uma epidemia de diarreia nas pessoas. Não por acaso, mas porque toda a cidade estava voltada à mesma sensação de injustiça, 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 raiva, contrariedade. Então isso faz, trazer essa informação, né, de que quando eu consigo sair daquele estresse, eu posso ter, então, um sintoma coletivo, porque todos entram nessa fragilidade. E uma outra coisa que me vem na cabeça é as Torres Gêmeas, né? Então, quando teve lá as Torres Gêmeas, saiu artigos depois do aumento da incidência de asma na população de Nova York. Né? Por acaso a asma aumentou na população. Mas não, naquela época, qualquer avião que passava no céu, o barulho de avião podia trazer alerta de ameaça. A asma é o contexto de ameaça sobre o meu território. Qualquer barulho de ambulância, está tendo ataque de novo. O tempo inteiro na televisão, ameaça, guerra ao terror, guerra ao terror. Então a ameaça está direto. Então, estresse intenso naquela época. Quando começa a se falar um pouco menos do processo, todas as pessoas começam a entrar no processo de relaxa, mas quando relaxa vem o alerta. E daí qualquer barulhinho de sirene, alerta de novo. Qualquer situação, alerta de novo. Então isso faz com que a pessoa tenha uma epidemia de asma, que muitas pessoas começam a ter mesmo sintomas naquele momento. Então isso pode acontecer, sim. Então só que nem sempre eu vou conseguir explicar, por exemplo, alguma coisa se eu não sei o que a cultura daquela região diz, né? Então se alguma pessoa perguntar, por que aconteceu tal coisa lá?
não sei, tem que olhar a cultura, o que eles estavam vivendo, qual é a situação política, econômica, regional, para daí eu entender o que é possível eles poderem estar vivendo naquele momento que fez trazer um sintoma ou alteração. Então, existe essa possibilidade do emocional. Não necessariamente seja, né? A gente não pode descartar toda e qualquer outra possibilidade, né? Só que na minha prática clínica a gente olha para essas questões também. Então, espero que tenham gostado de todas essas informações. Obrigado, Dani, por estar aqui junto comigo. Encerrando agora. Então, hoje sai a segunda aula da origem emocional do sintoma, da semana da origem emocional do sintoma. Espero que vocês todos aproveitem esse conteúdo da origem e espero que agregue muito conteúdo para vocês. Até o próximo! Tchau!